8 de março de 1908. O silêncio do Pacífico Norte é uma ilusão. A noroeste do Havaí, na vasta imensidão, há apenas o vento e o bater das ondas. Mais abaixo da superfície, o oceano é uma sinfonia caótica de física. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar, preservando sua energia por milhares de milhas, transformando as bacias oceânicas em câmaras de eco globais. Neste dia, essa câmara ressoa com uma assinatura violenta e distinta de morte. No Centro de Aplicações Técnicas da Força Aérea, AFTAC, e nas profundezas dos bunkers do Sistema de Vigilância Sonora da Marinha, SOSUS, as agulhas saltam. Os sensores escutam o estrondo sísmico revelador de testes nucleares ou a cavitação de hélices. Em vez disso, registram um evento acústico catastrófico. É curto, agudo e devastadoramente alto. Não é a tectônica triturante da Terra, é a implosão esmagadora de um casco de pressão. A fonte é o K-129, um submarino de mísseis balísticos soviético da classe Golf-Sund, número de Amura 722. É um predador diesel-elétrico, um tubo de aço de 2.700 toneladas patrulhando o vazio frio do Pacífico, carregando o fogo nuclear da União Soviética em 3 mísseis balísticos R-21 alojados em sua vela. Ele escapou da base naval de Hibashi, na península de Kamchatka, semanas antes, desaparecendo no silêncio operacional de uma patrulha de combate. Mas hoje, algo dá errado. Uma explosão de bateria? Um vazamento de combustível de míssil? Uma colisão? O oceano não se importa. O casco falha, o Pacífico invade e 98 homens morrem na escuridão. Meados de março de 1968. Para a Marinha Soviética, o silêncio que se segue é aterrorizante. O K-129 perde seu contato programado, depois perde o próximo. O pânico se instala. A frota do Pacífico soviética avança para o oceano em uma mobilização caótica e frenética. 40 embarcações e 53 aeronaves começam a vasculhar a superfície, desesperadas para encontrar seu barco perdido antes que os americanos o façam. Eles procuram por 2 meses. Eles varrem com sonar ativo. Eles voam em padrões de grade até que os pilotos estejam exaustos, mas procuram no lugar errado. Eles vasculham uma área de 854 mil milhas quadradas, cegos pela vastidão do mar e pelos limites de seus próprios sensores. Os Estados Unidos, no entanto, não estão cegos. Eles observam a busca soviética e escutam os dados que os soviéticos não têm. A rede americana SOSUS triangula a implosão com uma precisão aterrorizante. Enquanto a frota soviética cruza a superfície do oceano a centenas de milhas de distância, analistas de inteligência americanos sentam-se em salas silenciosas com ar-condicionado, desenhando um pequeno círculo em um mapa nas coordenadas 40 graus norte, 180 graus leste. Eles sabem exatamente onde o K-129 caiu. Eles sabem que ele repousa a 16.500 pés, mais de 3 milhas de profundidade, sob uma pressão tão imensa que esmaga um corpo humano a uma polpa instantaneamente. E quase imediatamente, um pensamento ocorre nos mais altos escalões da administração Nixon e da Agência Central de Inteligência. É um pensamento nascido da hubris, audácia técnica e paranoia da Guerra Fria. Se os soviéticos não sabem onde ele está e os americanos sabem, eles podem roubá-lo. Esta é a gênese do projeto Azorian. Torna-se o feito de engenharia oceânica mais complexo, caro e secreto da história humana. Envolve um bilionário recluso, uma indústria de mineração falsa, um roubo que arruína tudo e uma garra mecânica gigante chamada Clementine. É um assalto encenado no chão do mundo onde o prêmio não é ouro, mas a alma nuclear do inimigo. As apostas são absolutas. A Guerra Fria não é apenas um impasse político, é uma corrida pela onisciência tecnológica. A doutrina da destruição mútua, assegurada, MAD, baseia-se na premissa de que ambos os lados podem aniquilar o outro.
Mas se um lado puder ler a mente do outro, o equilíbrio muda. O K-129 é um prêmio de valor incalculável. É um barco da classe Golf II, uma tecnologia de transição entre os submarinos de mísseis primitivos e as aterrorizantes classes Yankee e Delta que se seguiram. Ele carrega os mísseis R-21, foguetes de combustível líquido com um alcance de aproximadamente 750 a 900 milhas náuticas. Se os Estados Unidos recuperarem esses mísseis intactos, eles dissecam os sistemas de orientação, analisam a química do combustível e compreendem as capacidades de rendimento das armas de primeiro ataque soviéticas. Eles aprendem exatamente o quão preciso é o martelo soviético. Mas os mísseis são apenas o hardware. O verdadeiro prêmio, as joias da coroa, é o material criptográfico. Cada submarino carrega livros de códigos, máquinas de cifra e manuais operacionais. Se os Estados Unidos recuperarem isso do K-129, eles leem o acúmulo de comunicações navais soviéticas interceptadas. Quebrar os códigos da frota de mísseis balísticos soviética concede à Marinha dos ICAO uma visão divina dos movimentos e intenções de seus adversários. A missão não é apenas salvar um naufrágio, é sobre roubar o manual de táticas do inimigo. No entanto, a realidade física do alvo é assustadora. O resgate de submarino mais profundo antes deste é o do USS Squalus, a meros 245 pés. O K-129 jaz a 16.500 pés. Nessa profundidade, a pressão da água é de aproximadamente 7.300 libras por polegada quadrada. O ambiente é de total escuridão, temperaturas quase congelantes e topografia alienígena. O peso absoluto da coluna de água é suficiente para deformar o aço e esmagar o titânio. Para alcançá-lo, a CIA deve reescrever as leis da engenharia oceânica. Antes que o assalto possa ser planejado, o alvo deve ser visualmente confirmado. A triangulação pelos sossos é precisa, mas não o suficiente para lançar uma garra. O fundo do oceano é uma paisagem de montanhas, trincheiras e lodo. Uma margem de erro de 1 milha de largura significa fracasso. Julho de 1968. A Marinha despacha o USS Halibut SSN 587, sob o codinome Operação Sand Dollar. O Halibut é uma besta única e estranha na frota dos EUA. Originalmente construído como um submarino de mísseis de cruzeiro Regulus, ele tem um hangar enorme em seu convés, uma bate-caverna que já abrigou mísseis nucleares. Com o programa Regulus cancelado, o Halibut é convertido em um submarino espião para o grupo de submersão profunda. A bate-caverna é reaproveitada para abrigar um guincho enorme e um sofisticado veículo operado remotamente, ROV, conhecido como o Peixe. O Peixe é um trenó de 12 pés e 2 toneladas equipado com câmeras, luzes estroboscópicas e sonar de varredura lateral. Ele é rebocado atrás do Halibut em um cabo que se estende por milhas. Por semanas, o Halibut arrasta o abismo. A operação é excruciantemente tensa. O submarino navega devagar e baixo, arrastando seu trenó de sensores logo acima do fundo do mar errático. Um único erro na navegação esmaga o Peixe contra um monte submarino ou emaranha o cabo nas hélices. A tripulação vive em um estado de alta ansiedade, operando um submarino nuclear como um arrastão de profundidade. Agosto de 1968. A persistência compensa. As câmeras no Peixe enviam imagens granuladas e iluminadas por estroboscópios que confirmam o impossível. Lá no lodo jaz o K-129. Não é um campo de destroços de cacos irreconhecíveis. O submarino está quebrado, mas grandes seções estão intactas. As fotos, codinome Velvet Fist, são impressionantes. Elas revelam a vela, os tubos de mísseis e o casco. Em um detalhe sombrio que sublinha o custo humano, as câmeras também capturam o esqueleto de um marinheiro soviético ainda em seu equipamento, deitado no fundo do oceano perto dos destroços. O Halibut retorna com mais de 20.000 fotografias. A comunidade de inteligência agora tem prova visual. O alvo é real, a localização é precisa.
os soviéticos abandonaram a busca. O naufrágio não tem dono aos olhos dos oportunistas da CIA. A Marinha, apesar de encontrar o submarino, admite que não tem tecnologia para erguer um objeto de 2.000 toneladas de 3 milhas de profundidade. Eles propõem usar pequenos veículos não tripulados para saquear componentes específicos, pegar um livro de códigos aqui, uma peça de míssil ali. Mas o Departamento de Defesa quer o submarino inteiro. Eles querem os mísseis, o equipamento de criptografia, os manuais, tudo. O problema é entregue à Diretoria de Ciência e Tecnologia da CIA, DS&T, os magos que construíram o avião espião U-2 e os satélites espiões Corona. O projeto é colocado sob o comando de John Parangosky e Carl E. Duckett. Esses são homens que se especializam no impossível. Eles recebem um cheque em branco e um mandato de segredo absoluto. O desafio de engenharia é assombroso. Os engenheiros da CIA consideram vários métodos: flutuabilidade, bombear o casco com espuma flutuante ou prender balões pontões. Isso é rejeitado porque a pressão a 16.000 pés esmaga quase qualquer espuma e a imprevisibilidade da elevação é muito alta. Geração de gás, gerando gás in situ para levantar o casco, rejeitado por razões semelhantes de controle. A elevação por força bruta. Os engenheiros, liderados pela Global Marine e pelos líderes técnicos da CIA, decidem pelo método mais mecanicamente complexo, mas teoricamente controlável, uma garra gigante. Eles baixam uma coluna de tubos, milhas de tubos de aço parafusados, seção por seção de um navio de superfície enorme. No fundo está um veículo de captura, a garra que agarra o submarino e o puxa para cima. É como tentar baixar um gancho do topo do Empire State Building para prender um carro compacto na rua abaixo, no escuro, em um vendaval. Mas para construir um navio do tamanho de um porta-aviões, estacioná-lo no meio do Pacífico por meses e puxar um submarino nuclear soviético sem que os russos percebam, requer uma cobertura. A estratégia é simples: esconder uma mentira dentro de uma mentira maior e mais barulhenta. A CIA precisa de uma história de cobertura que explique a existência de um navio enorme e único com uma torre de perfuração, um poço central e capacidade de elevação em águas profundas. Eles inventam uma indústria: mineração de nódulos de manganês em águas profundas. Nódulos de manganês são rochas do tamanho de batatas ricas em minerais encontradas no fundo do oceano. Na década de 1970, eles são uma curiosidade científica, mas não comercialmente viáveis. A CIA decide fingir que eles são a próxima corrida do ouro. Para vender a mentira, eles precisam de um testa de ferro que seja rico o suficiente para financiar tal empreendimento, excêntrico o suficiente para fazê-lo sem se explicar a um conselho de administração e patriota o suficiente para guardar um segredo. Só existe um homem: Howard Hughes. Hughes, o bilionário recluso, concorda em emprestar seu nome e sua empresa, a Summa Corporation, ao projeto. A CIA paga as contas, lavadas através de canais complexos, mas para o mundo, este é apenas mais um dos empreendimentos loucos e brilhantes de Hughes. A enganação é total. A mídia engole a história inteira. Universidades começam a ministrar cursos sobre mineração em águas profundas. Os preços das ações de outras empresas de mineração flutuam com base no progresso do navio de Hughes. A CIA não apenas camuflou um navio. Eles alucinaram todo um setor econômico para esconder um roubo. O navio construído para essa enganação é o Hughes Glomar Explorer, HGE, construído na Sunship Building em Chester, Pensilvânia. É uma maravilha da engenharia. Lançado em 1972, tem 618 pés de comprimento com uma boca de 116 pés. Este não é apenas um navio, é uma oficina flutuante, um instrumento de precisão e uma fortaleza. Está repleto de inovações que agora são padrão na perfuração offshore, mas são ficção científica em 1972.
A característica mais distinta do Glomar Explorer é o moonpool. Este é um enorme hangar interno, com 199 pés de comprimento, localizado no centro do navio e aberto ao mar no fundo. Isso permite que o veículo de captura e o submarino sejam puxados para dentro do navio, escondidos de satélites espiões soviéticos e aeronaves que passam. Uma vez que o prêmio está dentro, as enormes portas no fundo do casco se fecham, a água é bombeada para fora e o submarino é examinado em condições secas, tudo enquanto o navio ainda está no mar. O navio deve manter uma coluna de tubos de 3 milhas de comprimento estável enquanto balança nas ondulações do Pacífico. Se o navio inclinar para cima, o tubo se parte. Se inclinar para baixo, o tubo dobra. Para resolver isso, toda a torre de perfuração e o sistema de elevação são montados em um cardan maciço, um sistema de rolamentos que isola o tubo de elevação do balanço do navio. A plataforma cardan, um anel externo e um anel interno de 40 por 40 pés, apoiados por rolamentos maciços, permitem que a torre permaneça perfeitamente vertical, como um giroscópio, independentemente do ângulo do navio. O compensador de arfagem, um sistema de arietes hidráulicos com um curso de 15 pés que atuam como amortecedores, liberando ou retraindo o tubo para manter a tensão constante à medida que o navio sobe e desce nas ondas. O navio deve permanecer perfeitamente imóvel sobre um ponto específico no fundo do oceano enquanto é açoitado por ondas e correntes. Âncoras são inúteis a 16.000 pés. O Glomar Explorer usa uma rede de transponders de fundo e propulsores controlados por um computador para manter sua posição automaticamente. Este sistema de posicionamento dinâmico está décadas à frente de seu tempo, permitindo que o navio paire a poucos pés de seu alvo, apesar da vasta profundidade. A sala de controle do Glomar Explorer é uma cena de luzes piscantes e leituras complexas, monitorando o estresse em cada junta de tubo e a posição de cada propulsor. A tripulação apelida o complexo sistema de manuseio, ou a estação de comutação, de árvore de Natal, uma alusão à disposição festiva de luzes de aviso que governam a operação delicada. A própria garra é nomeada Clementine. É uma estrutura de aço maciça com dedos hidráulicos projetados para envolver o casco do K-129. É grande demais para ser instalada no Glomar Explorer à vista do público. Se os satélites soviéticos virem uma garra gigante no convés de um navio de mineração, o jogo acaba. Para esconder a Clementine, a CIA constrói uma barcaça submersível, a HMB-1, barcaça de mineração Hughes. A Clementine é construída dentro da HMB-1 sob um teto. A barcaça é rebocada para uma enseada tranquila perto da Ilha Catalina e submersa em pilares estabilizadores no fundo do mar. O Glomar Explorer então navega sobre a barcaça submersa, abre as portas do seu moonpool e guincha a Clementine para dentro de sua barriga a partir de baixo da água. A transferência é invisível. Para o mundo exterior, o Glomar Explorer está vazio. Na realidade, está carregado com o maior gancho de agarrar da história. Verão de 1974. Após anos de construção e milhões de dólares, a máquina está pronta. O Glomar Explorer parte de Long Beach, ostensivamente para minerar rochas. Seu destino é o túmulo do K-129. 4 de julho de 1974, dia da independência. O Glomar Explorer chega ao local. O simbolismo da data provavelmente passa despercebido pela tripulação exausta, uma mistura de perfuradores peões e especialistas da CIA que iniciam o árduo processo de baixar a coluna de tubos. Seção por seção, suporte por suporte, o tubo desce. Leva dias para chegar ao fundo. A operação não é solitária. Os soviéticos estão desconfiados. Um navio de instrumentação de mísseis soviético, o Shashma, e mais tarde um rebocador naval, o SB-10, chegam para investigar. Eles circulam o enorme navio americano. Eles lançam helicópteros que zunem a torre, tirando fotos. Eles exigem saber o que Hughes está fazendo.
A tripulação do Glomar segue o roteiro. Eles respondem pelo rádio que estão conduzindo testes de mineração. Eles até empilham nódulos de manganês no convés para provar. O capitão do rebocador soviético, observando através de binóculos, vê um navio de mineração fazendo coisas de mineração. Ele não consegue imaginar que 3 milhas abaixo de sua quilha, uma garra gigante está se posicionando sobre o submarino perdido de seu país. A tensão na sala de controle Árvore de Natal é palpável. Se os soviéticos arrastarem uma garra própria ou se perceberem o que acontece, o Glomar desarmado está indefeso. Eventualmente, os navios soviéticos partem, satisfeitos ou pelo menos incapazes de justificar mais assédio. O Glomar Explorer está sozinho com seu prêmio. Clementine pousa no K-129. Os operadores na sala de controle, observando via câmeras de mar profundo com luzes estroboscópicas, guiam os dedos hidráulicos ao redor do casco do submarino. Os dedos cavam no sedimento e prendem-se ao aço. A elevação começa. O sistema hidráulico de elevação pesada geme sob a tensão. O peso é imenso. Milhões de libras de aço, água e lama. A coluna de tubos range. Os propulsores de manutenção de estação automática do navio disparam constantemente para manter a linha vertical. Nesta profundidade, a coluna de tubos se comporta como um macarrão molhado, esticando sob seu próprio peso. A ressonância dos tubos de aço cantando sob tensão é um som constante e enervante para a tripulação. Lentamente, o K-129 sobe do abismo em 1.000 pés, 5.000 pés, 8.000 pés. A operação prossegue perfeitamente. A equipe do Glomar começa a acreditar que eles realmente conseguiram. Então, o desastre ataca. A cerca de 6.000 a 9.000 pés da superfície, o impensável acontece. Os dedos da garra são feitos de aço Maradin, uma liga ultraforte que é incrivelmente resistente, mas frágil. Ele não estica, ele quebra. Seja devido a uma falha na fabricação, o estresse desigual do casco do submarino quebrado ou o peso absoluto do prêmio encharcado, os dedos falham. Há um estremecimento sentido através do navio, uma onda de choque acústica maciça que ressoa através do casco. 2/3 do submarino se desprendem. A seção de popa, contendo os tubos de mísseis, a sala de códigos e o centro de controle, os principais alvos de inteligência, escorrega das garras de Clementine. Ela cai de volta na escuridão, estilhaçando-se no impacto com o fundo do mar, perdida para sempre. O Glomar Explorer é deixado segurando apenas a seção dianteira, o nariz do submarino. Contém os tubos de torpedo e, tragicamente, o alojamento da tripulação. A tripulação, desolada mas profissional, puxa a seção restante para o Moonpool. Quando a água é bombeada e as portas do Moonpool se fecham, eles examinam sua captura. Eles não conseguem pegar os mísseis. Eles não conseguem pegar as máquinas criptográficas, mas recuperam 2 torpedos com ogivas nucleares e alguns documentos. E eles recuperam a tripulação. Dentro dos destroços retorcidos da seção dianteira, a equipe de recuperação da CIA encontra os corpos de 6 submarinistas soviéticos. Eles estão preservados pelo frio e pela pressão, vítimas de uma tragédia de 6 anos. Em um momento de profunda humanidade que transcende a política implacável da Guerra Fria, a CIA não trata esses homens como ativos de inteligência ou detritos. Eles os tratam como marinheiros. Os corpos são removidos. Um sepultamento formal no mar é organizado no convés do Glomar Explorer. Uma bandeira naval soviética é providenciada. O serviço é lido em russo e inglês. O hino nacional soviético toca nos alto-falantes do navio, ecoando sobre o Pacífico vazio. A cerimônia é filmada em cores. O vídeo, desclassificado décadas depois, mostra oficiais de inteligência americanos e operários em silêncio respeitoso enquanto os corpos de seus inimigos são devolvidos às profundezas. O suboficial Jim Reeb, o tradutor, profere as palavras:
Nós, portanto, entregamos estes tripulantes deste navio a um local de descanso adequado para se juntarem ao Valhalla dos heróis do mar que partiram antes deles. É um registro secreto de respeito que permanece classificado por quase 20 anos. A CIA quer voltar. Eles planejam a Operação Matador para recuperar o resto do submarino. Eles acreditam que podem consertar a garra e tentar novamente. Mas o destino, na forma de criminosos comuns, intervém. Junho de 1974. Logo antes do Glomar Explorer partir para o levantamento, ladrões invadem os escritórios da Summa Corporation na rua Romaine, em Los Angeles. Eles procuram dinheiro. Eles arrombam os cofres e encontram algo muito mais valioso: documentos secretos, incluindo um memorando descrevendo o projeto da CIA para erguer um submarino soviético. Os ladrões não sabem o que têm, mas sabem que é valioso. Eles tentam extorquir a CIA. A polícia se envolve, o FBI se envolve. O círculo de segredo se alarga até que se rompe. O jornalista investigativo Jack Anderson e o repórter Seymour Hersh descobrem a história. O diretor da CIA, William Colby, tenta desesperadamente suprimir a história, alegando segurança nacional. Ele argumenta que revelar a operação força os soviéticos a responder, potencialmente iniciando uma guerra. Fevereiro de 1975. O Los Angeles Times publica a história. A cobertura é descoberta. O mundo descobre que o navio de mineração é um navio espião. A repercussão é imediata. A Casa Branca é bombardeada com pedidos da Lei de Liberdade de Informação, FOIA. Eles estão em uma armadilha. Se admitirem que roubaram o submarino, é um ato de guerra, pirataria. Se negarem, estão mentindo, e os soviéticos sabem disso. Um advogado da CIA, chamado Walt Logan, elabora uma resposta legal que se torna lendária. Ela é projetada para não dizer absolutamente nada enquanto diz tudo. Não podemos confirmar nem negar a existência das informações solicitadas, mas, hipoteticamente, se tais dados existissem, o assunto seria classificado e não poderia ser divulgado. Este é o nascimento da resposta Glomar. Ela permite que o governo se recuse a sequer reconhecer se os registros existem. Torna-se o escudo padrão para o segredo do governo, usado até hoje para tudo, desde ataques de drones até investigações de OVNIs. Os soviéticos estão humilhados. Eles observaram o navio. Eles compraram a história de cobertura. Seus serviços de inteligência falharam em proteger seus próprios mortos. Quando a história estoura, um adido naval soviético supostamente diz a um colega dos ICMWR em um coquetel: "Se vocês voltarem lá, significará guerra." O Glomar Explorer nunca retorna ao local. A segunda missão é cancelada. Os 2/3 restantes do K-129, com seus mísseis e códigos, permanecem no fundo do Pacífico até hoje. O projeto Azorian é, no papel, um fracasso. Custa bilhões, cerca de 4 bilhões de dólares em valores de hoje, e falha em recuperar os principais alvos de inteligência. A garra quebra, o submarino cai, a cobertura é descoberta. Mas na nuance da história, é uma exibição impressionante de capacidade. Os Estados Unidos demonstram que podem chegar a qualquer lugar. Não há santuário, nem mesmo o fundo do oceano. Isso força a União Soviética a gastar bilhões atualizando sua própria segurança submarina e paranoia, temendo que qualquer ativo perdido possa ser colhido pelos americanos. O legado de engenharia é inegável. A tecnologia desenvolvida para o Glomar Explorer, posicionamento dinâmico, hidráulica de levantamento pesado, manuseio em águas profundas, impulsiona a moderna indústria de petróleo e gás offshore. A perfuração de petróleo em águas profundas existe hoje porque a CIA tentou roubar um submarino em 1974. Mas o legado duradouro não é a tecnologia ou a política, é a humanidade encontrada no roubo. No meio do conflito ideológico mais feroz do século XX, um grupo de espiões e engenheiros americanos fica no convés de um navio secreto, toca o hino de seu inimigo e reza pelas almas dos homens que perturbaram.
Este ato demonstra que, sob os uniformes, as bandeiras e as máquinas de bilhões de dólares, o oceano é um cemitério e os marinheiros, russos ou americanos, pertencem à mesma tribo quando a água se fecha sobre suas cabeças.